Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Circuito pela Vida e hoje vamos tratar de um assunto muito pouco discutido, que é o impacto das drogas no trato intestinal e no sistema digestivo no geral, né? Exatamente, Ciro. Para contar sobre esse tema, temos o prazer de receber Dr. Rodolfo Vasconcelos, gastroenterologista, endoscopista, e vai compartilhar com a gente um pouco desse impacto do uso das substâncias na nossa saúde. Ciro e Cris, obrigado aí pelo convite, obrigado à Associação dos Aposentados por essa iniciativa, né, de falar sobre saúde e de um assunto tão sério que é o uso de drogas, tão presente na nossa sociedade. Obrigado pelo convite, estamos aí, vamos bater um papo sobre esse assunto e sobre como isso afeta a área que eu tanto amo, que é a gastroenterologia. Muito obrigada. Para quem não conhece, o Dr. Rodolfo Vasconcelos é gastroenterologista e endoscopista pela SOBED, pós-graduado em endoscopia pelo Hospital Sírio-Libanês, possui também uma pós-graduação em gastroenterologia pela Santa Casa de Misericórdia, tem uma carreira extensa na área de gastroenterologia e anos de experiência nesse tema. Obrigado, Cris. E eu, antes de tudo, né, eu falo, eu sou médico e médico gosta de cuidar de gente. Então a minha área de atuação é a endoscopia, né, porque foi a área que eu me apaixonei, mas em cuidar de gente, acho que é o que move cada um de nós aqui, né? Com certeza. Doutor, para começar, eu queria perguntar de cara, quais são os maiores impactos que a droga causa no sistema digestivo? O que você tem percebido? Então, a gente divide as drogas lícitas e ilícitas, né? As drogas lícitas são um problema de saúde pública. Sim. Também. Por quê? Como que o organismo vai lidar com essas substâncias? Elas são psicoativas, elas causam vasoconstricção, elas causam agitação, ou elas causam alucinação, perda de consciência. Isso no trato digestivo, tudo que a gente ingere de coisas boas e ruins, passam pelo trato digestivo. A Cris, nutricionista, sabe bem o que é isso. Então, tudo de bom e de ruim que a droga vai trazer pra gente, e bom que eu falo de sensações boas, ela cobra um preço muito caro. Sim. Principalmente fígado, pâncreas, o estômago, né? A gente vai falar um pouquinho mais especificamente de outras drogas, mas o estômago sofre muito, pâncreas e o fígado. E o fígado porque tem que lidar com essas substâncias nocivas que a gente põe para dentro do organismo. Né? Então, assim, tendo o fato que você dividiu entre drogas lícitas e ilícitas, iniciando pelas lícitas, como o álcool e o cigarro, quais são as maiores alterações e consequências no sistema digestivo frente ao uso abusivo dessas substâncias? Então, o álcool, isso já discutiu muito, né? Teve uma época que se falava muito de toma uma taça de vinho tinto todos os dias para proteger o seu coração etc e tal. Aí vem outros estudos mostrando que não existe uma dose saudável e segura para o uso de álcool, né? Quando a gente fala do álcool especificamente, ele causa muita dependência também, né? Até do período que eu... Na minha formação como acadêmico, eu frequentei durante a cadeira de psicologia o grupo do Alcoólicos Anônimos, né? Para conhecer, para entender como funcionava, porque é um ambiente bem desafiador e é o melhor tratamento para qualquer tipo de dependência química, é grupo de ajuda mútua. E tive o prazer de depois, quando vim à Volta Redonda, conviver com um grande colega médico que faz parte do NA, né, do Narcóticos Anônimos. Então, entender essa relação é muito importante no nosso dia a dia. O álcool, nem todo mundo que bebe vai criar dependência, mas em torno de 10% dos bebedores costumados viram alcoólatras. Eles dependem do álcool, eles não conseguem tomar decisão de bebo agora ou não bebo agora. O álcool, todo esse álcool que a gente bebe, ele passa pelo fígado, ele tem que ser metabolizado no fígado. E o álcool, as células do fígado, né, se chamam hepatócitos. Então, toda vez que a célula do fígado precisa, quando ela vai metabolizar o álcool, essa célula morre. O álcool mata o hepatócito durante a metabolização dele. Então, toda vez que a gente bebe, quem gosta de beber, você está matando um pouquinho de hepatócito. Mas, na criação do homem, o fígado ele tem uma capacidade muito grande de regeneração.
Então, você bebe, você mata alguns hepatócitos para metabolizar aquele álcool, o organismo ele reconstrói aquilo ali e você vai. Então, quanto mais você bebe, mais frequência, você pode levar um quadro de insuficiência hepática, porque você começa a matar hepatócitos numa velocidade maior do que você consegue regenerar. E, geneticamente, algumas pessoas têm mais predisposição a ter uma lentificação nessa reposição dos hepatócitos. Por isso que nem todo mundo que bebe vai virar alcoólatra e nem todo alcoólatra vai viver a cirrose, que é a insuficiência hepática grave. E fora, né, o fígado, o pâncreas, que é o órgão que produz as enzimas que vão fazer toda a digestão do que a gente ingere, principalmente proteínas e gorduras, o pâncreas, mesma coisa. Quando o álcool passa por ele, ele vai causando lesão nas células pancreáticas, que conseguem se regenerar até certo ponto. Então, é muito comum o paciente, mesmo que não tenha cirrose, seja um bebedor crônico, ele pode evoluir com uma pancreatite. Mesma coisa, quando a natureza ou Deus criou a gente, deu uma capacidade maior do que a gente precisa. Então, você mata parte dessas células do pâncreas e parte dessas células do fígado, mas eles não perdem função, porque parte do pâncreas e do fígado funcionando mantém a função normal. Então, o álcool ele é muito ruim para o fígado, muito ruim para o pâncreas. O álcool, ele aumenta a secreção ácida do estômago, então aumenta a gastrite, aumenta a úlcera, aumenta risco de úlcera duodenal, úlcera gástrica. E quem bebe... Tem um monte de gente, eu fui aprender isso depois, né? Que tem gente que fuma quando bebe. Sim. E tem gente que fuma mais ainda quando bebe, né? Quando bebe. E o cigarro, quando você... É uma associação, o álcool e o cigarro. Existe um tipo de câncer de esôfago, que é o câncer epidermoide. Né? No esôfago a gente tem 2 tipos de câncer. Um relacionado à doença do refluxo e um relacionado ao uso de cigarro e álcool, né? Isso até, quando a gente passa a vivenciar a prática, a gente detectou um carcinoma epidermoide do esôfago, você pode garantir que esse paciente é bebedor e tabagista, é alcoólatra e fuma. Porque a mudança que provoca nas células ali do esôfago causa câncer nessa região. Álcool e cigarro. O paciente já tem doença do refluxo. O que é refluxo? É quando fica voltando o conteúdo do estômago para o esôfago. Sim. O álcool e o cigarro relaxam essa transição entre o esôfago e o estômago. Aumenta mais o refluxo, aumenta o risco de um câncer nessa região, que é o cardio. A gente teve uma pessoa famosa, que é o neto do Mário Covas, foi prefeito, esqueci o nome dele, que ele morreu de um câncer dessa região, da região do cardio, que é causado pelo refluxo. Então, se você tem doença do refluxo, bebe, fuma, aumenta o risco. O cigarro, né, a gente aprendeu isso um tempo atrás, ele está relacionado a quase todos os tipos de câncer mais comuns. Então, câncer de estômago está relacionado ao cigarro, câncer de intestino relacionado ao cigarro, câncer de mama relacionado ao cigarro, que a gente estava até, né, Ciro, conversando. Sim. A gente preocupa muito com o pulmão. Sim. Mas, seria minha pergunta. As pessoas só relacionam um cigarro ao câncer de pulmão, mas ele está ligado à maioria dos tipos de câncer. Sim. A gente tem câncer dessa região, né, da faringe, da orofaringe. Cara, é cigarro e álcool, cigarro e álcool. Né? Fora as questões sociais relacionadas ao álcool, né? De acidente de carro, de agressividade, enfim. Então, no trato digestivo, o cigarro e o álcool agridem tanto boca, língua, esôfago, estômago, intestino, pâncreas e fígado. E não existe uma dose segura de álcool. Praticamente todo o sistema digestivo está envolvido nessa questão. Eu acho que os artigos sempre tentaram trazer uma dose segura para a utilização do álcool e os estudos sempre, né, um se opunha ao outro e não conseguiam e não conseguem ainda fechar, porque realmente o nosso corpo ele não foi feito para esse tipo de substância, né? Muitas das vezes eu brinco com os pacientes, a gente não foi feito, né, mudando o assunto, mas fazendo um paralelo, a gente não foi feito para beber o suco
suco da fruta. A gente foi feito para beber a água e comer a fruta. Você mastiga a fruta, ela tem fibra, ela tem casca, o seu cérebro entende que você está se alimentando, diferente de você beber uma bebida e muitas das vezes você coa, você tira o pouco de fibra que aquela fruta já tem, você ingere uma quantidade muito maior. Então, fazendo um paralelo, a gente não foi feito para a utilização do álcool e ser tabagista e do cigarro. Né? E tem isso, né? Eu sempre uso esse exemplo. Eu acho que os pesquisadores... A gente aprendeu isso muito no Covid, né? A questão do viés do pesquisador. Então, muitos dos pesquisadores que tentam provar que o álcool teria algum benefício ou teria uma dose segura... Na minha opinião, tá? Isso é minha opinião minha. Tem um viés de interesse. Eu acho que ele gosta de beber. E ele quer se sentir seguro para beber. Ou ele tem um viés de interesse financeiro, ou ele tem um viés de interesse pessoal. De consciência, né? Tá tudo certo, não tem problema. E é uma roleta russa, né? Eu vivi isso muito quando eu frequentei o Alcoólicos Anônimos como pesquisador, não como dependente químico. Existe... Essa roleta russa, nem todo mundo que bebe vai ficar dependente do álcool. Então tem gente que bebe fim de semana, consegue ficar semanas sem beber. É diferente da pessoa que precisa beber todos os dias. Que quando ela fica afastada da bebida, ela não consegue concentrar em outra coisa, ela não consegue pensar, ou algumas vezes ela não consegue se relacionar com outras pessoas se não estiver sob efeito do álcool. Por isso tem que ter muito cuidado. E a gente sabe, né, a gente está falando sobre isso, quanto mais cedo se começa a beber, maior é o risco de criar dependência ao álcool. Então, tem que ter muita atenção com os adolescentes, com os jovens, conscientizar sobre isso, né? Nós temos um paciente numa das comunidades terapêuticas que a gente atende. Ele falou que ele chegava do serviço, o pai chegava do serviço, tomava uma dose de cachaça e deixava sempre o restinho, desde que eles tinham uns 6, 7 anos, desde novinho. Então ele já foi acostumando, esperar o pai chegar, o pai tomar e deixar um restinho, muitas das vezes na simplicidade, né, de não ver o mal naquilo, e ele se tornou, né, um dependente químico do álcool. Sim. É uma roleta russa, né? Tinha chamava vinho reconstituinte, não sei o que dava para as crianças para abrir o apetite para a criança comer melhor, né? Quando eu vim para Volta Redonda, eu não sou de Volta Redonda, e me assustou muito a quantidade de pacientes com cirrose, pacientes jovens, com 36, 38, 40 anos, né? E um deles me marcou muito, que na época ele tinha 40 e pouquinhos anos, com uma cirrose em fase final, já de insuficiência hepática grave. Ele faleceu da cirrose e ele falou que ele começou a trabalhar na CSN e o supervisor dele, o encarregado, orientava a tomar uma dose de cachaça antes de entrar na companhia e uma dose depois, que era para limpar o organismo da toxicidade da companhia. E com isso você criou, né, vários dependentes químicos de álcool na cidade. Puxando um pouquinho para o meu lado da nutrição, a gente sabe que muitos adictos entram na casa, né, na comunidade terapêutica, muito emagrecidos, desnutridos, né, porque durante a utilização de álcool e outras drogas, ele nem se lembra, né, que ele precisa se alimentar, ou ele não dá importância, ou ele come o que tiver, ele come muitas das vezes a comida que for mais barata, né, com um valor aquisitivo muito baixo, para ele poder consumir a droga, para ele poder, né, sobrar mais dinheiro para ele comprar a droga. E depois, quando eles começam esse tratamento, eles se tornam obesos, né? Porque eles descontam muitas das vezes esse momento de estarem ali, dessa ansiedade, essa troca pela comida. E eu queria que você falasse um pouquinho desse impacto no organismo que afeta tanto a minha área da nutrição quanto a sua, né? Dessa perda e esse ganho de peso de forma acelerada. A gente tem drogas que a maconha é mais comum delas, que tem um aumento de apetite após, né? Porque você faz pico de dopamina, você tem depressão dessa dopamina. Então isso dá, quem, né, já fez uso recreativo ou tem algum grau de dependência com a maconha, por exemplo, sabe distinguir isso. Então no momento que você está ali em uso da droga, você não tem muita fome, você está relaxado, feliz, alegre, o mundo está colorido.
A hora que vai baixando a dopamina, você precisa de outros estímulos para manutenção dessa dopamina. E a queda dela aumenta muito o apetite. Então você tem essas drogas que o paciente ele aumenta muito o apetite, que é a larica, sai comendo o que estiver na frente. E outras drogas, né? Eu acho que a pior delas que a gente lida no nosso dia a dia aqui na cidade é o crack, né? Porque ele dá uma sensação de euforia, ele diminui a vascularização dos órgãos como um todo e causa um efeito que a gente chama de gastroparesia, né? Que é o quê? O estômago, a digestão fica mais lenta, né? E por que fica mais lento? Porque a quantidade de sangue que vai para esses órgãos diminui. Então, o paciente ele não tem apetite. No centro da fome dele lá, ele está recebendo vários estímulos bons para o cérebro, não são bons para a saúde, pelo amor de Deus. E ele perde o apetite, ele não consegue comer. E vem a questão dessa fissura pela droga, né? Então, o que vai devolver a ele algum prazer, alguma disposição, é uma segunda dose, é uma terceira dose, é uma quarta dose. E por que o crack é um negócio tão violento, né? A gente falou do álcool. Os bebedores crônicos, 10% só vão criar dependência. Quando a gente fala do crack, a terceira dose, 98% já tem um risco de dependência. Por quê? É uma sensação de bem-estar muito grande, num período muito curto, e essa sensação passa muito rápido. Então, passou muito rápido, o que eu preciso? Eu preciso da próxima dose. Eu preciso da próxima dose. Isso cria um mecanismo de dependência, não só física mesmo, o corpo pede isso. De necessidade de recompensa. Necessidade de recompensa. E essa fissura, ela é o próprio... Quando a gente fala de droga, né, é muito comum cair naquele lugar comum. É só não usar. Foi lá pra quê? Poxa, cara, quem não vivencia isso, quem não estuda, quem não conhece pessoas que passam por essa doença... Essa frase eu ouvi numa das reuniões do grupo. A pessoa, né, que frequentava o grupo falou: o meu corpo pede, não tem controle meu sobre isso. E eu que vivo obesidade, eu entendo um pouco isso, né? Então, o corpo pede. Então, não é mais a comida que faz falta, não é a água que faz falta, não é o contato com a família que faz falta. O que faz falta é a próxima dose. Então, esses pacientes, eles chegam muito desnutridos, né? Eles chegam muito emagrecidos. Infelizmente, a gente está vivenciando isso em Volta Redonda. A gente tem visto essas pessoas, né, esses dependentes andando aqui na nossa cidade. E é isso. E quando entra, né, tem um grupo que trabalha com usuários de crack no Rio, esqueci, é vinculado à Igreja Batista, que eu tive lá, foi em Campo Grande, esqueci o nome. E isso você falou, esses pacientes eles começam a engordar absurdamente, porque eles trocam, algumas vezes, a compulsão, né, então eles passam a comer mais por falta da droga. E é importante ter alguém direcionando, reorganizando isso, né? Aí vem a questão, né, Ciro? Até, às vezes o paciente ele não tem nem dente para mastigar. Exatamente, né? Sim. Então, se ele não tem o dente, ele vai comer aquilo que é mais fácil. Exatamente. Carboidrato livre, né? O suco 100% frutose. Industrializado. Para não ter que mastigar nada. Para não ter que mastigar. Mas tem uns que ainda coloca assim, adoçado com suco de maçã. E aí a pessoa acha que é super saudável, mas esse aqui não tem açúcar, é adoçado com suco de maçã. Então a indústria usa todos os artifícios possíveis para a pessoa olhar para aquele produto e achar que ele é saudável, né? Sim. E eu volto a dizer, a gente foi feito, eu falo isso todos os dias para todos os pacientes, a gente foi feito para mastigar a fruta, não para beber, né? A gente tem que beber água. Você trabalha muito na sua endoscopia, né, na sua especialização da endoscopia, com a colocação de balão gástrico. Isso. Eu queria puxar um pouco para essa área. Em que momento que você entende que há necessidade do balão, assim... O paciente muitas das vezes consegue fazer uma reeducação alimentar e ter um emagrecimento saudável, uma coisa contínua, constante e
e gradativa, né? Sim. Não é aquele emagrecimento acelerado e nem aquela pessoa que passa a vida inteira né, assim, em busca de um corpo ideal. Então, em que momento, com que sintomas ou com que perfil esse paciente tem, até mesmo para o paciente adicto, se ele pode utilizar o balão gástrico e em que momento que você acha aconselhável, assim, quantas vezes eu que faço o atendimento nutricional desses pacientes na clínica, tem alguns que já eram, né, já estavam acima do peso no uso de drogas. Quando eles param a utilização do álcool ou de qualquer outra substância, eles, né, triplicam muitas vezes o peso e é algo que eles falam assim, eu estou tentando controlar. Então, assim, seria esse o momento em que o paciente é perfil para o uso do balão? Então, o balão, como qualquer tratamento médico de sobrepeso e obesidade, é sempre um tratamento que eu falo de ponte. Ele vai te tirar de um ponto e levar para outro. Ele vai te permitir atravessar um rio, né? Porque o resultado a longo prazo é mudança de hábito. Eu que tenho tendência à obesidade, se eu não tiver um controle alimentar mais estrito, se eu não tiver uma prática de atividade física regular, se eu não tiver prazer em outras coisas que não seja alimentação, eu vou voltar ao peso que eu tinha anterior, seja colocando balão, seja com a gastroplastia endoscópica, né, que é a redução do estômago pela endoscopia, seja com a cirurgia bariátrica, ou que é uma febre que a gente vai viver os próximos anos aí, são essas medicações injetáveis. Sim. Então, qualquer tratamento é ponte. Por quê? Se não houver mudança, o paciente volta a ganhar peso. Para o paciente dependente químico, ele tem um quadro na base disso tudo que é uma compulsão e uma busca de prazer. Tá? Muitas vezes esse paciente ele vai trocar isso pela alimentação. Eu tive, né, uma paciente que me procurou, usuária crônica de álcool, cigarro e uso relativamente esporádico de maconha. Ela me procurou para colocar o balão, porque ela estava num período ganhando muito peso, alimentando além da conta. E eu fiz, quando tem esse perfil de paciente, a gente sempre pede uma avaliação do psicólogo e do psiquiatra. Fiz a cartinha, mandei, ela voltou, falou para mim, não, ela falou que pode fazer, tá tudo liberado. Então, mas me dá o nome aí da doutora, quem que é? Não, isso aqui é fulano, tal. Enrolou. Não, falei, cara, eu preciso disso por escrito. Não, ela falou que vai fazer, mas vamos marcar o balão. Achei a pessoa, entrei em contato. A psiquiatra, Rodolfo, pelo amor de Deus, não põe balão nela agora. Agora não é o momento. Porque agora ela está bebendo muito. E toda vez que a gente restringe, né, o balão ele ocupa espaço e a cirurgia bariátrica diminui o espaço. Toda vez que a gente restringe, tudo que é líquido passa mais fácil. Né? Então é um cuidado que a gente tem na prática, eu e a Camila, que é nutricionista na sala da clínica, e a Helena, que é psicóloga, de detectar esse paciente que tem um risco de beber mais, de substituir. Então, naquele momento, a psiquiatra falou, agora não, segura. A gente segurou, a paciente brigou comigo, foi procurar balão em outro colega, graças a Deus ele também não botou, e passado 1 ano de tratamento, ela voltou sem beber. Que bacana. Então, é o momento da gente fazer. Sim. Nesse 1 ano, ela ganhou o peso além do que ela estava, né, para a indicação do balão, a gente acabou indicando a cirurgia bariátrica. E ela operou, está bem, recuperada, isso foi antes da pandemia, né, tem uns 5 anos que ela operou e está bem. Que bacana. Eu acho que um acompanhamento, um médico que realmente sabe olhar para o paciente com a ajuda, né, dos Sim. outros profissionais, com uma equipe multi, né, uma equipe interdisciplinar, faz toda a diferença, né? E até mesmo, assim, pegando um pouco dessa parte que você falou, de avaliar o paciente, o uso abusivo de qualquer substância vai trazer essas consequências que você citou aqui pra gente. Sim. E a pergunta que eu queria saber era, como se dá o andamento desse tratamento? Você já falou inicialmente que tem uma equipe interdisciplinar, que você encaminha para outros profissionais avaliarem, mas no caso do adicto que está... como é que eu vou dizer? Intensamente Sim. dentro da rotina de uso de álcool ou de outras drogas. Como se dá o início desse tratamento e o desenrolar disso? Então, eu vivi muito isso
eu fiz plantão muito tempo no pronto-socorro do Vita. E a gente que faz pronto-socorro, eu fiz muito domingo, sábado e domingo. Os piores dias, né? São os piores dias. E pior em que sentido? O paciente ele faz uso abusivo de substâncias, seja álcool, cigarro, cocaína é uma droga muito frequente no nosso meio. E ele passou aquela onda, ele procurou hospital. Ou no meio da onda, principalmente com a cocaína, por quê? O coração fica acelerado, ele fica sudoreico, ele fica com pensamento acelerado, ele perde o controle e muitas vezes ele entra numa paranoia com medo de morrer. Então, eu atendia muito esses pacientes no fim de semana. E o meu encaminhamento, Ciro, é sempre começar pelo grupo. Eu falo, procura o psiquiatra, procura o psicólogo. Mas, cara, antes de qualquer coisa, vai no AA ou no NA. Sim. Né? E isso eu não tirei da minha cabeça. A gente tem vários estudos, até esse colega que eu citei aqui, que a gente conviveu muito próximo, a tese de mestrado dele foi em cima dos 12 passos do AA. Né? Por quê? Tanto a AA quanto o NA, esses 12 passos, eles são o melhor tratamento para qualquer tipo de dependência. Tá? Então, eu encaminho. O Alcoólicos Anônimos e o NA, eles têm o que eles chamam de linha de ajuda, que é um número do celular que você pode ligar. Sim. Eu não sei como está agora, mas tinha uma época que até a cobrar você conseguia ligar para esse número. Olha, né? Só. E era interessante porque o telefone ficava com algum do grupo. Né? Então você não é atendido por uma psicóloga, por um médico, por uma psiquiatra, por alguém treinado em atendimento. Né? A gente tem um que é eu esqueci o nome, que é de auxílio para suicídio, né? Que você tem... O CVV, né? Linha da vida. Sim. Né? Ali não, ali é a própria pessoa que vive o mesmo problema que o seu que está te atendendo. Um adicto, né? Um adicto que está na linha de ajuda, né? Então eu começo sempre por ali. Avaliação clínica sempre, né? Principalmente esses pacientes que fazem uso de drogas muito pesadas, tipo... o crack, agora tem o K9, o fentanil, né? Tá aí fora do Brasil, ele está explodindo. Surto, aqui no Brasil. Até uma coisa interessante, os países eles tendem a ter características diferentes. Né? Então o Brasil é um país que não tem muito histórico de abuso de heroína, morfina. Né? Nos Estados Unidos já sim, né? Até por tem uma droga, né? Que é daqui a pouco eu vou lembrar o nome dela, que é um derivado da morfina, que foi vendido, isso virou até um processo judicial, está rolando nos Estados Unidos. Oxicodona. Até aquele seriado House, quem assistiu, quem gosta, o que ele tomava ali todo tempo era oxicodona. E a oxicodona foi vendido como uma droga que não causaria dependência. Tá? Com todos os estudos mostrando que ela causa dependência como os outros opioides. Então ela foi vendida, o médico prescrevia. Nos Estados Unidos a oxicodona é uma medicação relativamente barata. E isso criou uma galera dependente de morfina, dependente de opioide. Isso lá funcionou, aqui no Brasil não. Por quê? Graças a alguma lei, alguma coisa, essa medicação ela é muito cara no Brasil e foi restrita. Então, a gente não tem muito uso de opioides no Brasil, mas a gente tem muito uso de maconha, que a gente pode discutir melhor, e principalmente cocaína, e o barato que eu falo de custo da cocaína é o crack. Sim. Né? Então, o Brasil hoje vive uma epidemia de dependentes do crack. Toda essa... Como é que você dá o suporte para essa galera? A gente tem esses ônibus, né, que Volta Redonda tem, várias cidades têm, que é isso. É para acolher essa pessoa. Ela não vai querer, né? Eu vivi isso um dia desses agora aqui embaixo da biblioteca. A equipe chega, a pessoa ela vive em função da droga. Ela não vai querer entrar dentro de um ônibus, dentro de um carro para ir para um abrigo, para cortar o cabelo, para tomar banho. Ela não quer isso. Ela quer a próxima dose da droga que ela está usando. Então é muito importante ter uma equipe, passar por uma avaliação médica. É importante solicitar os exames todos, sorologia para hepatite, sorologia para HIV, fazer esse perfil nutricional. Essa fase, né, de algumas vezes é indicado internação em clínicas específicas
para passar esse período de abstinência. Só quem já atendeu ou quem vivenciou uma abstinência dessas drogas pesadas sabe o quão desesperador é isso. Pensa isso, é a necessidade, né? O seu corpo está pedindo. A gente não consegue ficar, por mais pulmão que você tenha, você não consegue ficar mais 3 minutos sem respirar. A dependência da droga, essas drogas pesadas, é isso. Desse nível, né? Outro dia eu escutei um rapaz falando que é falta de vergonha na cara. Eu falei assim, poxa, as pessoas realmente ainda, né, têm não conseguem entender uma concepção muito errada. A intensidade da doença em si, né? O quanto isso consegue influenciar na pessoa e na vida, no resto da vida dela. A família, né? Que se torna codependente, sim. né? Muitas das vezes, na maioria das vezes, acredito eu. Então existe essa questão social, psíquica. Então, esse suporte nosso é isso, né? E eu costumo falar, né, Cris? A gente médico é muito treinado para intervenção. A gente passa um remédio, a gente faz um tratamento, mas o segmento disso... E agora a medicina está inventando, né? Existe isso que chama medicina do estilo de vida. Cara, o nutricionista já faz isso há muito tempo. Que é isso? É ver o paciente de novo, é voltar, é reavaliar, é subir na balança, é medir de novo. É um acompanhamento. Né? Sim. Então é importante ter essa equipe e principalmente entender que aquele ser humano que está ali, ele não está sob controle das decisões dele muitas vezes. Sim. Né? E ele se arrepende, sim, do que ele faz, né? Eu na época, na faculdade, vou fazer 20 anos de formado, né? Tô falando velho. Eu, na época da faculdade, que eu entrei nesse grupo, eu sentava a par da reunião e assistia a reunião, né? Eles me permitiram assistir algumas reuniões e toda reunião que eu ia tinha que ser unânime, todos que estavam lá tinham que permitir eu ficar sentadinho no canto. E ali a gente ouve muitas histórias, né? De superação, de vida, de pessoas que perderam família, destruíram as suas realidades, mas conseguiram reconstruir. Então, ter esse acolhimento, ter esse olhar de carinho mesmo, de atenção. De ser humano, né? De ser humano. Porque isso é uma coisa, né, que o budismo ensinou. Cara, se fosse você naquele lugar, será que não seria a mesma coisa? Será que você é tão bom assim que você não seria essa pessoa que você está julgando, que você está botando para correr da porta da sua loja, enfim, né? E é muito importante essa fala sua, porque você como médico, como você mesmo disse, estão mais virados a ter o tratamento de intervenção ali naquele momento. Mas o fato dessa doença no geral tem que ser investigada a causa do problema e não somente ali o paliativo para melhorar naquele momento, investigar a causa com mais de um profissional de outras áreas, né? Essa roda de acolhimento que realmente é unânime, todos os adictos ou alunos que a gente atende ou já atendeu, todos eles dizem o quão importante é ter uma companhia, ter uma outra pessoa que esteja ali auxiliando, mesmo que sejam os que estão passando pelo mesmo processo. Mas eles compartilham ali entre si as histórias e eles mesmos se dão força para sair disso, né, Cris? O Alcoólicos Anônimos é isso, né? O A é isso, né? Você ouvir a história do outro, se identificar com um pedaço ou com uma grande parte daquela história e a partir dali você se enxerga, né? Eu acho que é isso que fortalece eles. Puxando pro lado da alimentação, Rodolfo, o que você faria, né? Nós nutricionistas temos uma postura, as nossas profissões, elas são, né, interligadas em muitas situações. Eu tenho, claro, que uma conduta com eles, o projeto Circuito pela Vida oferta o atendimento nutricional, o atendimento pelo cirurgião dentista e o atendimento com uma psicóloga. E depois a gente oferta também alguns cursos, né, algumas especializações para esses adictos e familiares. Legal. Então, assim, é um projeto bem completo. Muito interessante até convidar, né, a todo mundo a entrar no site Circuito pela Vida e entender esse projeto, que é uma parceria da APVR com o Ministério. Então, o que você entende como importante numa suplementação ou numa alimentação, nesse processo que a maioria das vezes é um paciente com uma gastrite de leve a grave, ou de uma leve gastrite ou uma úlcera, ou, né, uma duodenite, ou o que você entende como importante na alimentação ou talvez até numa suplementação?
Então, eu falar de suplementação na frente da Cris, não vou passar vergonha aqui. Mas é isso, dar esse suporte proteico, evitar alimentos que pioram, né, o estômago. E piora sim, o café, ele piora a digestão, ele diminui a produção de muco, aumenta a secreção ácida. Refrigerante, né? A gente falou aqui das bebidas açucaradas, mas refrigerante tem que tomar cuidado, porque ele aumenta, sim, a acidez do estômago, diminui a produção de muco, aumenta o risco de úlcera. Então, suplementação, você que vai falar, que eu não sei, mas dá esse suporte, principalmente um suporte proteico, fibra, hidratação, água, de uma forma geral. Rever o que precisa repor, né? A gente está vivendo isso, essas maluquices aí de sair repondo tudo para todo mundo do mesmo jeito, né? Os profissionais de farmácia receitam todas as suplementações que você precisa, assim, ou que você nem precisa, ou que você acha... Você achou que não precisasse dessa suplementação e muitas das vezes o profissional tá fazendo. E esse equilíbrio, né, Cris? Eu vejo muito isso. Desse retorno ou desse respeito à alimentação saudável mesmo. Muito bem. Não existe fórmula mágica. Eu brinco muitas das vezes atendo paciente oncológico e que tem tudo a ver com o que a gente falou aqui, né? Até porque essas substâncias, na grande maioria, estão ligadas a algum tipo de câncer. Câncer de cabeça e pescoço são os cânceres que mais agridem o estado nutricional do paciente. Então, a gente pega muita, né, depressão proteica, ou de todos os nutrientes, em vários momentos da utilização dessas substâncias. Então, a gente pensa sempre num aporte proteico, numa suplementação proteica, numa suplementação do ômega 3, que vai ajudar você na questão da inflamação, de tudo isso. E vocês entram, né? Eu acho que o gastroenterologista entra com essa melhora dessa mucosa do estômago, do intestino. A gente consegue fazer um trabalho. Muitas das vezes o paciente, quando não tem todas as condições dentárias, né? O cirurgião dentista entra restaurando não só a parte da mastigação, mas a parte da autoestima daquela pessoa que muitas das vezes não quer nem sair para nenhum lugar, nem se encarar, né? O Ciro fala muito isso, as pessoas não conseguem se olhar e depois que passa pelo Ciro, as pessoas, né, sorriem. A gente recebeu uma mensagem que foi muito emocionante de um responsável de uma clínica falando que o adicto estava parecendo uma criança quando ganha um saco de bala. Exatamente. E foi muito emocionante para a gente vivenciar isso. Então, assim, esse resgate que o cirurgião dentista traz com apoio, né, da medicina e com apoio da nutrição realmente faz muita diferença pro adicto. E o principal, o principal que você falou da questão da mastigação é justamente essa. Quando o paciente ele está em disfunção de mastigação, acaba atrapalhando a questão nutricional e principalmente interferindo no trato digestivo. Uma pergunta que eu queria fazer é a seguinte: o que você daria como mensagem ou daria como passar mesmo para essas pessoas que ainda estão na dependência química ou as que já estão no processo de recuperação, o que você indicaria para elas hoje de melhor, além daquela suplementação que você falou? Que mensagem você poderia passar para elas? Então, acho que é investigar mesmo, porque dependendo do tipo da droga, o paciente ele fica mais propenso a complicações, né, maiores. A gente vê uma das principais causas de internação de um usuário de crack, por exemplo, é isquemia mesentérica, é diminuir o fluxo de sangue para o intestino. É perfuração do estômago. Sim. Né? Então, ter essa atenção. Às vezes o paciente ele procurou ajuda, ele está ali. Então, se você tem uma dor, se você tem um desconforto, está tendo uma dificuldade de engolir, mesmo que seja pequena, procura, fala, né? A gente que lida com o adicto, o paciente ele tem muita vergonha de falar. Sim. Né? Então, quando ele está recebendo todo o cuidado, toda a atenção, ele vai falar: vou reclamar aqui que a minha barriga está doendo. Vou reclamar aqui que eu estou há 10 dias sem ir no banheiro. Não vou, todo mundo está cuidando de mim aqui. Sim. Vou ficar quietinho aqui na minha. Então, procura ajuda, faça os exames, né? Sendo adicto ou não, com 45 anos, está indicado a colonoscopia para rastreio de câncer de intestino. Se tem história familiar,
para câncer de estômago, câncer de mama, é indicado fazer endoscopia, fazer colonoscopia. Então, além, né, desse cuidado com o emocional, com o psíquico, fazer avaliação. Então, se durante, né, a internação começou com dor, com desconforto, procura o médico, fala, né, sinaliza pra gente o que está sentindo, né? E falando, né, de sintoma, tem um quadro que é muito, muito interessante. Ele está até num... Eu li a primeira vez, não foi nem um livro médico, né? Tem uma médica que era a consultora médica da série do Dr. House, né? Daqui a pouco eu lembro o nome dela. E ela cita ali o caso de uma jovem que tinha vômitos frequentes, já tinha ido a vários hospitais, vários prontos-socorros, e nada melhorava o vômito dela. Ela vomitava e ficava um período bem, vomitava, endoscopia normal, tomografia normal, ressonância normal, ultrassom normal, exame de sangue normal, tudo normal, e ela não parava de vomitar. Então, isso é emocional, vai para o psiquiatra. O psiquiatra passava remédio, ela não melhorava, e foi uma das primeiras descrições que a gente teve do que a gente chama de vômito cíclico relacionado ao abuso de canabidiol, do cannabis, né? Canabidiol não, do cannabis. A vida passa e eu já tive 2 pacientes dessas que me procuraram. Uma foi no pronto-socorro e eu perguntei, você fuma maconha? A primeira falou assim, o que você tem com isso? Que eu falei, não, isso? só estou te perguntando, você usa, não usa? O que isso tem a ver? Você usa ou não usa? Aí eu uso, por quê? Pode ser isso. Aí para, né, esse paciente confronta, eu abro o computador, imprimo, tomo aqui, ó, lê aqui e tal. E essa pessoa é minha paciente até hoje, ela parou o uso, né, da maconha e melhorou. A outra paciente foi no consultório, já fui a 200 médicos, já fiz 300 exames, já não sei o que, lá, blá, blá, blá. Falei, então, você usa maconha, você fuma? Eu fumo, eu e meu marido, não tem problema nenhum, não é saudável. Você está se metendo nisso? Ela foi mais receptiva. Eu falei, não, porque existe isso, o vômito cíclico relacionado ao uso do cannabis e tal, blá, blá. Então, ela entendeu. Continuou fumando, mas ela entendeu. Sim. Então, tem esses sintomas relacionados. É uma coisa isso que eu falo, né? Não ter esse cuidado de não se expor à primeira dose, não se expor, né? Quando a gente vê os efeitos da droga, cara, deve ser muito bom. O que eu falo, comer um hambúrguer é bom, imagina uma droga que eleva isso, né? Sim. Fazer sexo é bom, você imagina uma droga que eleva isso a quase 100 vezes a liberação do hormônio do prazer. Então tem que ter esse cuidado. Teve sintoma, avalia. Embora a maconha esteja passando por toda essa, né, o canabidiol é uma coisa, o THC, que é o que dá onda, é outra. Eu acho que falta uma legislação que organize isso para a gente ter o uso mesmo medicinal do canabidiol, enfim. Mas entender que são drogas, sim, que causam problemas em algumas pessoas, sim. Vão trazer consequências variadas. Sim. Então tem que ter esse cuidado. Sim. E muito cuidado com nossos jovens, adolescentes, que, cara, a exposição é muito grande, né? A gente... A Cris não, que ela tá nova, né? A gente tá perto dos 40, ou já passou dos 40. Eu sou novinha. A Cris não chegou nisso ainda. A gente viveu, né, Ciro? Não sei se você tem essa percepção, Cris. A gente viveu essa massificação contra o cigarro, né? Então a gente hoje sabe que faz mal. Tem gente que fuma, chora porque sabe que faz mal, mas não consegue parar de fumar. Aí inventaram o vape. Cara, o vape é cheiroso, o vape é legal, o vape é colorido, você carrega ele na coisa tomada, rápida, rápida, né? Eu tenho visto isso, cara, porque fumar num recinto fechado é proibido. Mas o vape você tira do bolso, dá aquela baforada, fumaça cheirosa, ninguém viu, ninguém sabe, né? Então, cara, é desesperador. A gente teve... A Cris conhece a minha esposa, Thaís,
E a Thaís adora um samba, né? Um pagode. E com a minha cunhada, que chama Cris também, a gente foi bater lá na Lapa. E, cara, adolescente fumando absurdamente vape. Indiscriminadamente, né? Sim. Então tem que ter esse cuidado, né? E tem algum caso, dentro da sua experiência, algum caso de algum paciente que estava fazendo uso de drogas que mais te chamou a atenção, um caso gritante, assim, pra você? Cara, tem. Nesse período de experiência? Tem. Na verdade, tem 2 pacientes que marcaram muito. Um que eu acompanhei como médico quando ele começou o uso de droga, né? Então, ele já era meu paciente, um cara sempre de bem, assim, aquele cara do bem, que chega, te cumprimenta, é simpático e tudo. Ele entra numa fase depressiva, ele some do consultório e eu passo a atender ele esporadicamente no pronto-socorro, né? E uma das vezes ele chegou, fazendo uso de cocaína, ele chegou numa crise, porque tem paciente que fica com sensação de morte, palpitação, pressão alta, sudorese. Ele chegou numa crise dessa, sensação de morte. Eu atendi, mediquei e ele me contou, foi espontâneo, eu não perguntei. Ele falou: Rodolfo, cara, eu não consigo parar de cheirar cocaína. NA, telefone é esse, procura. Quem é meu paciente sabe, todo mundo tem meu celular, então meu telefone, qualquer coisa você me avisa, me conta. Ele some. Eu encontro esse cara um tempo depois, com o rosto todo tatuado e totalmente fora da realidade, levado pela mãe. Cocaína custa dinheiro, é caro. O crack não é caro, né? Então ele fez essa transição da cocaína para o crack. Chegou todo tatuado, o rosto todo tatuado. Atendi ele, mediquei, estava muito magro. Orientei de novo, conversei. A mãe, aquele desespero... Quem é mãe desespera mais do que pai, né? Aquele desespero de... Eu não sei onde meu filho vai estar a hora que ele sair daqui do consultório. E a vida seguiu, veio pandemia, tudo aconteceu. E passa um tempo, ele volta no consultório para me perguntar se eu conhecia alguém para tirar a tatuagem do rosto dele. Ai, meu Deus do céu. Eu falei, não conheço, mas vou perguntar para alguém que conhece. Mandei mensagem para uma dermatologista, ela orientou. Esse rapaz fez o curso técnico de enfermagem, né? E formou, ele me convidou, eu não fui. Só. Porque a gente está sempre trabalhando, né? Ele me convidou para o curso, para a formatura dele. E a última notícia que eu tenho dele é essa. Ele está frequentando o NA. Que bacana. Conseguiu tirar grande parte das tatuagens do rosto dele. Está formado em teste de enfermagem, trabalhando. Que coisa boa. Sim. E um outro paciente, ele era frequentador. Ele usava cocaína no sábado à noite. Domingo de manhã, ele ia pronto-socorro, achando que ele ia infartar e morrer igual o pai dele. Eu atendi ele várias vezes domingo de manhã e começou, no momento, ele chegava lá no pronto-socorro do Vita e pedia para fazer a ficha no meu nome. Porque os outros dias que ele aparecia lá, algumas vezes ele era tratado assim, pô, você tá aqui de novo. E cara, e é um arrependimento genuíno. O cara, ele não quer fazer aquilo, ele não quer estar ali de novo, ele não quer estar vivenciando isso de novo, né? E eu sou isso, eu sou gente boa, eu trato bem. Aí numa dessas voltas dele, ele começou, aí quem deu o piti fui eu. Bati na mesa e falei, meu irmão, cara, já te passei telefone, pô, você não faz nada do que eu te falo, não sei o que, blá, blá, blá. Falei, mediquei ele, fazia medicação para ele ficar menos ansioso e não voltei para reavaliar. Ele ficou bravo comigo, levantou e foi embora. Passa um tempo, ele aparece de novo, domingo de manhã, não fez ficha, queria falar comigo. Aí eu falei, que falar comigo? Para falar comigo aqui no pronto-socorro tem que fazer ficha, pô. Pelo amor de Deus, não vai atender os outros assim não. Dá mais ele, não sei o que, blá. Ele fez a ficha, entrou, tranquilo, calmo. Falei assim, não, Rodolfo, eu vim aqui para te contar que já tem 1 ano que eu não uso. Olha só. E eu precisava vir aqui para contar isso para você. Eu queria te contar sem passar a ficha para não te contar o meu plano. Aí você pediu para passar a ficha, eu passei a ficha.
Então a gente vê esses pacientes reerguerem, né? Sim. Lá no Retiro, esse colega médico que é do NA, né? Ele era uma rede de suporte para vários adictos, vários dependentes químicos. E ele me incluía nisso. Ele, você atende fulano? Pô, fulano vai vir aqui. Fulano está precisando de cirurgia. Faz o encaminhamento, atende para mim, atende junto. Então a gente passou a ter contato com uma galera. Eu lembro de 2 que faleceram, né, durante esse período. Sim. Muito legal você falar isso, porque a gente recebeu um convidado aqui, ele falou assim, muitas das vezes eu conto a minha história, né, ele é adicto, hoje ele se intitulou, assim, ele se considera um conselheiro em dependência química, que de fato legal. é. Sim. Ele foi meu professor, ele era ídolo de todo mundo. E ele falou assim, muitas das vezes eu falo assim, as pessoas vão olhar pra minha história e vão falar assim, ele entrou na droga e saiu e tá muito bem. Então eu posso entrar e posso sair. Deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas não, eu sou um sobrevivente. E eu fui em muitos velórios de amigos, eu fui em muito enterros de amigo. Então, assim, será que você vai ser sobrevivente ou não? Então nem entre, nem comece. Sim. E eu achei bem legal isso que você falou, porque às vezes, né, você contou uma história de um paciente que passou, ele foi um sobrevivente, não quer dizer que todo mundo vai entrar e vai sair. Muitos, aí quando você vem mostrando esses pacientes que faleceram, então a gente entende que a jornada nem sempre tem essa outra chance dessa recuperação, né? Então, o ideal é que não entre mesmo, né? Que você não comece, não experimente a primeira vez, né? Sim, e o legal também que ele comentou é o olhar das pessoas frente a ele quando ele já está sob efeito da droga. Porque, de novo você está aqui, mais uma vez. Então, assim, perdeu a confiança que ele poderia reverter esse quadro, poderia ressignificar a vida dele, tomar um outro rumo. E isso é maior, infelizmente, hoje, é um olhar de preconceito que a maior parte da sociedade tem. E não digo só das pessoas dos civis normais. Nós, profissionais, também, temos muito olhar de preconceito e não conseguir, às vezes, acolher da melhor maneira. Você ainda teve uma postura de passar um NA, passar o AA, passar o seu telefone pessoal para que ele tivesse um contato de ajuda. A gente vive muito em pronto-socorro, né? Dependente de opioide, e o opioide você não compra na rua. Sim. Né? O opioide, né, tem uma medicação, graças a Deus, não tem mais dentro de hospital, chama Dolantina, né? Que é um opioide, é remédio para dor, que também foi vendido como oxicodona, como uma medicação excelente para dor que não criava dependência. Mentira. A Dolantina, ela cria mais dependência do que a morfina. Nós temos a codeína também, né? A codeína, ela é aquilo, para tirar a dor, a codeína é boa, nível de dependência menor, porque ela dá mais efeito colateral, de enjoo, mal-estar. A Dolantina não, ela tem um excelente efeito analgésico, mas um grande grau de dependência. Só que tem no pronto-socorro. Então, a gente viveu, uns anos atrás, esses pacientes que frequentavam o pronto-socorro recorrentemente para tomar Dolantina. Mas, que aí vem a questão do profissional de saúde. O paciente, antes dele se tornar dependente de opioide, alguém passou para ele a primeira dose. Sim. Isso, para mim, Ciro, é o pior dos mundos. Por quê? O paciente não conhecia aquela droga. Ele procurou o pronto-socorro porque ele tinha uma dor. Sim. Aí, a primeira dose, a segunda dose, a terceira dose, quem prescreveu foi o médico. O próprio profissional. O profissional. Aí você criou esse dependente. Sim. E ele volta para tomar a próxima dose. Aí ele é esculachado no pronto-socorro. Aí ele vai para outro pronto-socorro. Aí ele vai para outro. Aí ele é esculachado em outro. Ele é esculachado em outro. Sim. Muitas vezes, esse paciente que ele não vai conseguir essa dose dele de opioide, isso a gente vê nos Estados Unidos aos montes, ele vai para uma droga de fácil acesso. Qual que é a droga de mais fácil acesso, mais barato e que dá a onda parecida? É o crack. Né? Então, muitos desses pacientes recaíram. Tem um seriado na Netflix, chama Heroína, que mostra isso. São esses usuários. Quem tiver interesse, procura lá. Porque aquilo ali é a volta redonda sob efeito de codeína. É uma cidade siderúrgica, pacientes com muita dor de coluna, muita dor lombar por trabalho repetitivo, que é uma realidade que a gente vive aqui. Sim. E que os médicos começaram a prescrever oxycontin, oxicodona. Aí chega uma hora o médico para de prescrever e fala, não, esse cara está dependente. Pô,
não vou passar mais remédio para ele, mas não dá um segmento para esse cara. Só que lá esse paciente ele compra, ele tem acesso à heroína injetável, né? Ele tem acesso agora, né, que é esse K9, que é derivado do fentanil, que é um opioide. Então, você vê uma cidade toda, né, vivendo uma pandemia que sim começou pela prescrição do próprio profissional, que muitas vezes mal informado, por isso que isso virou um processo nos Estados Unidos. Então, a gente, médico, tem que ter muito cuidado. A receita branca, a receita azul, ela tem um potencial sim de criar dependência, né? Esse remédio para emagrecer, né? Tipo assim, tem muito, tarja preta, eu quero um tarja preta. Você escuta todo dia. Eu quero uma tarja preta para emagrecer. Doutora, você não pode me passar? Eu falo, não, a nutricionista, ela não tem, isso uma sibutramina. Isso é do médico. Poxa vida, eu vim aqui achando que você ia poder me passar um tarja preta. Então, esse cuidado nosso, né, como profissional, e entender. E depois que o paciente ele já está dependente, não é papel nosso resolver a dependência sem dar suporte a esse paciente, né? Então, alguns pacientes que eu vivenciei dependência de opioide em pronto-socorro, eu prescrevi muitas vezes. Por quê? Esse paciente, essa pessoa, ela vai receber aquela dose ali com você e vai receber um acolhimento e vai receber uma atenção e vai entender pelo que ela está passando. E alguns desses pacientes, eles buscaram tratamento. Né? Eu tenho um paciente, a gente vai lembrando, vai ficando velho, vai lembrando das coisas. Eu tive um paciente, ele hoje é pastor. Cara, que foi isso? Ele fez uma cirurgia de coluna que ficou com mais dor do que ele tinha anteriormente e fizeram o opioide para ele. E ele começou, ele ia no plantão, ia no pronto-socorro, aí começou a ser destratado, é um ciclo, né? Sim. Ele começou a ser destratado, aí encontrava alguns colegas que tratavam bem, um deles era eu, e criou uma relação boa, e eu falei, cara, procura ajuda, vai no psiquiatra, procura o NA, conversa. Ele, NA eu não vou, lá é lugar de maconheiro. Cara, você não entendeu nada. Sim. Né? E esse cara, ele conseguiu, por esforço de busca dele, suporte, né, da equipe, com o psicólogo, com o psiquiatra. O NA ele não frequenta, nunca frequentou, porque ele acha que lá só tem maconheiro na cabeça dele. Mas esse cara hoje está livre das medicações, continua tendo dor, faz pilates para resolver a dor dele e virou pastor. Olha só. E um dos trabalhos dele, né, e eu atendo alguns, eu falo clientes dele, né, alguns fiéis dele, que ele faz isso, ele pega e me encaminha, fala, não, isso aí você tem que conversar lá com o Dr. Rodolfo, vai, fala com ele lá. Se você não tiver dinheiro para pagar, manda um WhatsApp para ele que ele te responde. Né? Então, lidar com esse mundo, a gente tem essas drogas, né? O carnaval está chegando aí, tem as drogas recreativas, lança perfume, né? E todas elas sempre começam com algo bem inofensivo, bem de leve. E todas, que é outra coisa também que eu aprendi convivendo com alguns dependentes químicos, todas as drogas vão te dar um prazer, vão te dar uma satisfação. Sim. Mas a que preço, a que custo, né? E essa roleta russa, o álcool 10% vai virar alcoólatra, o crack 98%. Nossa, é muito alto. A cocaína 50%, uma moeda, né? A maconha, qual o grau real de dependência? Quem usa, faz uso, não faz, será que é dependente ou não? O cigarro, né? Um dos pacientes, das pessoas que eu conheci, ele procurou o AA porque ele não conseguia deixar de tomar uma dose de uísque todo dia que chegava em casa. Até numa das reuniões, um cara falou assim, cara, mas isso? Uma dose? Uma dose por dia? Não sei o quê. Aí, lógico, aí tem sempre um que está mais experiente. Ele, calma, olha só, essa é o dele. Sim. Você roubou, você matou, você sei lá o quê, mas é a sua história, respeita a história dele, né? Então, ter esse olhar, esse cuidado. E saber, cara, que são drogas sim, né? O lança-perfume é uma droga, que é uma droga socialmente aceita, o carnaval está aí para provar isso. O famoso loló. O loló, né? Sim. Que inclusive lá na origem era isso, para perfumar o ambiente, e ficava todo mundo meio doidão, né? Sim. Tem a maconha que vive esse
no meio do caminho, né? São muitas pessoas que usam. Você vai em festival de música. É comum, né? É comum. Sim. Né? Tem essas drogas mais pesadas. A cocaína, ela nasce para um controle, para uma melhora de disposição, né? E realmente deve dar uma melhor disposição maravilhosa, porque melhora o raciocínio, você fica com o raciocínio acelerado, você fica acelerado. Energia, disposição, pô, beleza, mas você vai ficar dependente disso, você vai... Sim. Não vai viver sem. Não é o natural. Você vai infartar, vai dar um AVC, vai morrer em algum lugar ou vai ficar com alguma sequela. O crack é esse fim da linha, né? Porque o grau de dependência é enorme, ele dá um pico de prazer e um declínio muito rápido, então a próxima dose. Então entender que são drogas, o álcool, o cigarro, a maconha, o Rivotril, o Alprazolam, a Sibutramina. Importante você falar esses outros vícios também, porque a gente lembra mais da maconha, cocaína e o álcool e o cigarro. São os principais, vamos dizer assim. Mas é importante você também citar essas outras drogas que são medicamentos lícitos, né? A gente encontra para comprar na rua. Sim. E eu tenho uma paciente, ela mora nos Estados Unidos, ela é daqui, do Brasil, ela vem 1, 2 vezes ao ano, ela sempre consulta. A pandemia comendo solta, ela conseguiu vir ao Brasil, o pai estava doente, e ela muito ansiosa, alguém tinha passado Rivotril para ela tomou, e ela, para ir embora, lá nos Estados Unidos, para ter acesso às medicações, você tem que consultar, tem que pegar receita, enfim. Ela me pediu a receita, eu fiz a receita, 2 vidrinhos de Rivotril, e ela foi embora. Ela mandou agora, essa semana, a foto dos 2 vidros fechados que venceram em 2020. Eu falei aqui, meu filho, joga isso fora, né? Já deu, né? Acabou, pô. Ela, não, toda vez que eu quero tomar remédio, eu lembro que esse aqui eu consegui me livrar dele, eu não quero mexer com isso de novo, né? Que bacana. Então, essas drogas criam dependência, sim. O Rivotril é o clonazepam, né? Para falar o nome da substância. Cara, é a medicação mais prescrita no Brasil. Olha só. Né? E causa dependência, e é tarja preta, e tá lá. Então... Virou entender... até meme, né? Virou até meme, o Rivotril virou, né? E é o que eu falo, isso eu aprendi no budismo, né? Cara, se fosse você naquela condição, qual a chance de não ser você o dependente? Sim. Quão super-herói, quão melhor você acha? Cara, você não viveu a vida daquela pessoa. E muitas vezes o que levou ela a estar na rua ali, dormindo ali na rua, ou pentelhando a porta da sua loja, ou te pedindo dinheiro, ou te assaltando. Enfim, se fosse você no lugar dela, com a história de vida, com tudo que ela viveu, será que não seria a sua história também? Com as oportunidades que ele teve, né? Então, esse julgamento a gente tem que ter muito cuidado. E esse acolhimento que vocês fazem, cara, isso muda a vida, o olhar, a forma de receber. E sem dúvida estão mudando a vida das pessoas, né? Dr. Rodolfo Vasconcelos, gastroenterologista, endoscopista. Hoje eu descobri que a gastroenterologia e a endoscopia tem muito mais a ver com o universo dos adictos do que eu imaginava. Sim. Você teve muita história para contar, assim, agregou muito. Eu espero que muitas pessoas possam ter acesso a esse podcast, a essas informações, porque realmente são informações muito valiosas. Sim. Gostaria de te agradecer. Eu gostaria de agradecer também sua presença aqui, seu compartilhamento de experiências, dos seus conhecimentos. Foi uma conversa realmente muito enriquecedora para a gente, né, Cris? Para agregar nas nossas áreas, né? Nutrição, odontologia. Apesar de sermos da área da saúde, né? Muita coisa que você falou aí, a gente desconhecia. Eu acho que um ser humano, a nossa função é sempre de agregar algo na vida do outro, tanto nossa na vida dos adictos, quanto na vida do outro. Exatamente. A gente fala muito isso, o nome do projeto é Circuito pela Vida, mas a nossa parte do projeto chama Mutirão do Sorriso. Você se alimentando bem, cuidando dos dentes e com a sua saúde mental em dia, você tem um sorriso por completo. Então, a gente sempre usa essa analogia do Mutirão do Sorriso e você veio agregar bastante nesse podcast. Agradecer vocês, eu adoro conversar, né? Vocês perceberam. Deu pra perceber. E parabenizar vocês pelo que vocês estão fazendo, e é isso. É levar informação, né? Então é importante participar, é importante divulgar,
Dá o joinha, dá o like, compartilha. Isso aí. E parabéns aí, principalmente a Associação dos Aposentados, que é uma... Cara, se toda a cidade desse país tivesse uma associação como é aqui em Volta Redonda, a vida de muita gente ia estar bem melhor. Com certeza. Doutor, muito obrigado pela sua presença. Gostaria de agradecer também quem está nos assistindo. Quem acompanhou até aqui, vou pedir para compartilhar esse vídeo. Às vezes você pode ser ajudado ou pode estar ajudando alguém. Isso é muito importante para levar esse trabalho à frente. Boa noite, até a próxima. Tchau, tchau.